Como está Tudo tudo bem, lá? aqui no Brasil, estou aqui no interior do Mato Grosso. Sim. Estamos aqui, hibernados ainda, fechados e trancadinhos ainda. A situação com Como que tá por coronavírus, como aí? está? Aqui está tranquilo. Uruguai não está muito mal. A gente está em uma casa na praia, onde podemos passear, ir ao mar. Então, é quase como as férias, só que a situação com o trabalho é um pouco diferente. Eu tinha muitos cursos agendados para a primeira parte do ano, e agora com toda esta situação, tudo mudou. Estou fazendo algumas coisas online, estou desenvolvendo alguns projetos online bem interessantes. Sobretudo porque a maneira de trabalhar estrutural permite fazer muitas coisas online. E estou desenvolvendo tudo isso, está funcionando bastante bem. Eu acho que o futuro está lá, o futuro do mundo das constelações está bastante na coisa online, sabe? Sim, e que bom ouvir isso, sabe, Guilherme? Porque eu até estava olhando aqui no seu YouTube, aqui você já está desenvolvendo, inclusive, a formação online estrutural, porque Sim, hoje é a forma que a gente pode chegar aí a qualquer lugar do mundo, e esse campo de informações, né, dentro das constelações já nos permite isso, né? Eu exatamente. Eu tenho aqui desenvolvido, nós estamos na primeira jornada sistêmica idealizada por mim também, Uhum, uhum, e eu estou justamente fazendo todo esse trabalho nessa construção do adulto saudável enquanto uhum. pessoa, né? Mas eu também tenho esse trabalho muito forte na área organizacional e por isso eu quis trazer você para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Mas hoje, dentro da jornada sistêmica, que é esse projeto que eu estou desenvolvendo, nós estamos fazendo exercícios sistêmicos, nós estamos entrando no campo, normalmente como se estivéssemos presencial. Claro que cada Uhum. um dentro da sua estrutura, mas o campo atua da mesma forma, né? Sim, sim, com certeza, porque a ideia é um pouco assim. Eu sempre tinha as dúvidas de como poderia ser fazer um trabalho de constelações e um trabalho sistêmico online. Com certeza já tenho bastante tempo, venho bastante tempo fazendo constelações individuais online, onde uma pessoa está de um lado, por exemplo, você está de lá, eu estou aqui, é com fichas, com símbolos, podemos procurar a mesma disposição da constelação, você lá e eu aqui. Mas a minha dúvida, a minha questão era, seria possível desenvolver trabalhos online eh, grupais. Grupais significa que os diferentes representantes da constelação, as diferentes pessoas que vão representar, estão cada um delas em um lugar diferente do mundo. Um pode estar em Uruguai, outro pode estar em Brasil, outro em Austrália. E a ideia de estrutura permite fazer isso, no sentido de que, porque, por assim dizer, um triângulo que é uma estrutura, Uhum. é uma coisa que não é uma coisa física. Podemos ter a sensação do triângulo aqui, imaginar o triângulo, e o triângulo é sempre o triângulo independente da distância. Sempre tem essa estrutura. Então, aprendendo a trabalhar esses aspectos, se podem fazer também constelações grupais, grupais, quero dizer, com representantes que são representantes de diversos lugares online. E esse é o meu projeto agora. Vou fazer algo disso, porque eu acho que o futuro está neste aspecto online. E também para as organizações, eu acho que isso é muito interessante, porque não sei como estará acontecendo na sua cidade, mas aqui cada vez mais se está se promovendo o trabalho, o teletrabalho, o trabalho desde casa, o trabalho digital. E então as organizações vão precisar ferramentas para compreender o que está acontecendo na organização, quando cada um deles está em um lugar diferente da geografia, da cidade ou do país. Então, eu acho que o trabalho sistêmico com constelações e outras ferramentas sistêmicas é muito útil para fazer tudo isso. Essa é a minha impressão. Sim,
E é justamente sobre isso, Guilherme, que eu quero que você traga um pouco, né, para hoje eu saí de Cuiabá, né, morei lá por muito tempo e eu tô há 6 meses aqui no interior do estado, a cidade de Rondonópolis. É uma cidade realmente assim, é um polo do agronegócio, é um polo também, é um centro econômico muito forte aqui. Sim. E embora eu também esteja desenvolvendo trabalhos clínicos, hoje com a psicanálise voltada para a psicanálise sistêmica, mas eu também tenho sido procurada para esse trabalho nas organizações, como consultora, como instrutora, que é um trabalho que eu desenvolvi aí por muito tempo, né? E agora que eu estou me aquietando um pouquinho para não ter que viajar mais. E nesse momento, assim, é isso que eu quero que você traga, assim, para nós. Essa questão do diagnóstico, de que maneira as constelações sistêmicas ela pode nos auxiliar nesse quesito diagnóstico dentro da consultoria empresarial, né? Como você trouxe aí. Hoje eu já estou trabalhando as constelações em grupo, porque a estrutura nos permite, e até a estrutura que ela inicia nessa parte mental, que ela vem para o físico, que é isso que eu aprendi muito bem nas formações que eu estive com você, né? Então, estar com você agora nesse momento e poder levar isso aqui para as pessoas, quem sabe, a minha intenção é até de trazê-lo para cá de alguma maneira, ainda que virtual ou não, porque aqui dentro do Instituto nós estávamos com um projeto que eu já ia trazer uma formação de psicanálise para cá, em parceria com a Medicina Regional de Psicossomática. Mas aí veio toda essa situação e tudo mais. Então eu quero assim aproveitar esse momento e as pessoas que estiverem aqui conosco também, se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, aproveitar essa presença ilustre hoje que nós temos aqui com você. Ok. Sim, com certeza o trabalho sistêmico com constelações é muito útil nas organizações, na consultoria sistêmica, porque ajuda a compreender como estão as relações entre os diferentes elementos de um sistema. Às vezes, quando as pessoas escutam isso de relações, parece que somente estão pensando em relações humanas. E isso é verdade. As constelações servem para compreender, por assim dizer, como está um líder de uma equipe com os seus colaboradores, ou como estão as relações entre os membros de um departamento. Com certeza, isso se pode fazer com constelações organizacionais. Mas também, às vezes, os problemas que acontecem numa empresa não tem só que ver com assuntos de funcionários, das pessoas mesmas, mas também de outros sistemas. Às vezes são questões de relações entre um departamento e outro departamento, ou a relação que tem quem criou um produto com o produto ou projeto que ele fez. Se eu estou bem ligado, bem focado no produto, bem focado no projeto, ou existem algumas questões, alguns contextos que estão dificultando essa conexão boa com o projeto, com o produto. Então, as constelações, o trabalho sistêmico serve para compreender todas essas questões, diagnosticar e também encontrar soluções. E, sobretudo, é útil quando, às vezes, você percebe que determinadas coisas, por assim dizer, não são tão lógicas. O que está acontecendo em uma empresa, em uma organização, não é tão lógico. Vou pôr alguns exemplos típicos. Às vezes você, em uma empresa, tem uma equipe de 4 ou 5 pessoas que são bem competentes, com muitas capacidades, com muita inteligência, com muita capacidade de ação. E, por algum sentido, você dá a essas 5 pessoas um projeto e o projeto não avança. E você diria, mas se tem os melhores, se são os melhores que estão neste projeto, por que não avança? Por que a coisa não vai adiante? Muitas vezes existem diferentes nós sistêmicos, que os profissionais disto falamos assim, nós sistêmicos, que estão impedindo a solução. Porque não é uma questão, muitas vezes, nem de motivação, nem de inteligência. Às vezes podem ser dificuldades na comunicação, às vezes podem ser problemas não resolvidos na área que estão aparecendo
neste sistema. Podem ser tantas coisas que não têm a ver diretamente com as pessoas envolvidas, mas que têm uma base sistêmica. E essa base sistêmica tem a ver com que nos sistemas, sim, exatamente, nas organizações, sistemas, empresas, tudo tem as suas conexões. E o trabalho sistêmico procura compreender melhor essas conexões para lá se esclarecer. E isso faz parte do sistêmico. Perfeito. E é interessante porque, por exemplo, agora, um dos momentos que as grandes empresas estão é esse momento de se reinventar, né? Lançar novos produtos, talvez criar novas embalagens, dentro desse olhar aí que a gente chama muito da inovação. E é legal, Guilherme, eu desenvolvi vários projetos nessa área de inovação, a gente fala do design thinking, aonde tem, vamos desenvolver um projeto novo, aí a gente faz todo um trabalho de pesquisa, de modelagem, prototipagem, validação. E aí, muitas vezes, é feito todo esse trabalho, ele tem um resultado ali pelas pesquisas, por todas as etapas que se passa desse projeto de inovação por meio da metodologia do Design Thinking, só que quando chega ao final, o produto, às vezes, ele não tem essa aceitação, né? Então, eu quero que você aborde isso, assim, né? Porque eu vejo as constelações dentro das organizações como essa ferramenta que ela nos ajuda a prever esse futuro de aceitação e tudo mais. Eu quero que você... Como é que a gente pode usar isso como essa ferramenta hoje dentro desse processo aí da inovação, de produtos, de clientes? Sim. Por exemplo, uma coisa que acontece é que existem o que se chamam constelações de cenário. As constelações servem para procurar diferentes cenários, no sentido de procurar diferentes cenários para olhar uma situação. Por exemplo, você desenvolve um projeto ou um produto e quer perceber exatamente isso. Se esse projeto vai ter sucesso, aceitação entre os clientes. Quando você pode colocar uma constelação que seria quase como uma simulação para experimentar como vão reagir os clientes em relação a esse produto, a esse projeto. E as constelações permitem, evidentemente não é fazer futurologia, não sabemos exatamente, mas às vezes fazendo uma constelação podemos perceber se esse projeto vai na boa direção, porque os representantes têm a capacidade de perceber se esse projeto, por assim dizer, tem uma boa energia, uma energia ruim, ou alguma coisa não está suficientemente resolvido nesse sentido. E essas constelações de cenários são muito úteis, muitas vezes, em relação ao design thinking, a coisas assim, essas metodologias, para perceber como vai reagir um projeto ou um produto em relação a algo. Porque uma coisa que é muito clara em relação ao trabalho de constelações organizacionais, quando se trata de sistemas organizacionais, é que você deve ter sempre como um destinatário, as organizações sempre têm um objetivo, a venda de um produto, o desenvolvimento de um projeto, esse tipo de coisas. Então, sempre devemos perceber como é a reação desses elementos, clientes, lugares onde vai se desenvolver o projeto, destinatários de um serviço, para perceber se a coisa funciona ou não funciona. E talvez se as simulações, eu cada vez mais, muitas vezes, em vez de falar de constelações, falo de simulações, porque em um sentido, uma constelação é como uma simulação grupal de uma situação para compreender, para esclarecer pontos, para resolver dúvidas que estavam em um projeto, tudo coisas assim, e isso é muito útil quando se trata de cenários, de situações novas que uma empresa quer explorar. E agora, com toda esta situação da pandemia e de se reinventar, cada vez é mais necessário este tipo de
de novas ferramentas para descobrir caminhos novos. Perfeito. E a gente percebe, Guilherme, por exemplo, agora realmente é uma situação aí que as empresas, fluxo de caixa, produtos em estoque, a questão de funcionários. Então, olhando para todo esse quesito de desafio, olhando para toda essa dinâmica que, de certa maneira, esse vírus ele veio trazer e comprometer um novo olhar para nós. E é um olhar que ou a gente se mantém nesse olhar fechado e se coloca nesse lugar, meu Deus, e agora o que eu não vou dar conta? Mas pensando nesse olhar de expansão, o que você poderia dizer, de que maneira que nós poderíamos hoje, por meio das constelações, expandir? Como você trouxe aí, ela nos permite, dentro daquilo que a gente já tem, dos cenários, experimentar se esse produto vai ter futuro, se esse projeto vai ser melhor, quais são os projetos em si. Mas de que maneira nós poderíamos hoje, por meio das constelações organizacionais, enxergar além, poder perceber possibilidades e oportunidades? De que maneira hoje, nesse cenário, a gente pode ampliar essa percepção, olhar além? Ok. Eu com certeza não tenho a chave do futuro. Ninguém tem agora mesmo a chave do futuro. Mas eu acho que é precisamente isso, a questão de explorar novas possibilidades. É uma coisa que se deve colocar nessas novas possibilidades, é colocar esse contexto da pandemia, do coronavírus, do que está acontecendo. Porque isso não acabou. Eu tenho a sensação que tenho a impressão que algumas pessoas acham que, ok, isto vai passar e tudo vai voltar à normalidade. E tudo vai ser como antes. Eu tenho a sensação que não, que isto é o começo de uma era diferente, de algo novo que está por acontecer. Então, como está por acontecer, uma coisa importante é colocar sempre esse contexto desta pandemia. Como que os projetos que vão vir depois vão ter que ter em conta que isto aconteceu. É procurar respostas para isso. E uma coisa que me vem sempre a pergunta é qual é a necessidade agora que as pessoas, as empresas, os profissionais agora precisam. Que é o que elas precisam. Se perguntando sobre isso, podemos explorar novas possibilidades. Que é o que neste momento, com toda esta situação e com este novo mundo que se está criando, que é o que as pessoas, profissionais ou organizações precisam. Se conseguimos resolver isso, temos muitas possibilidades de ter sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo assim pessoal, mas que está funcionando bastante bem. Ok, como eu já te falei, agora quando começou toda esta pandemia, eu tinha uma agenda bem cheia de cursos, de formações, muitas em Brasil. Praticamente o ano todo estava cheio. E da noite à manhã, tudo fechou, todos foram cancelados ou adiados para setembro, outubro, uma coisa assim. E em um momento eu tive a ideia, comecei a me perguntar, não sei como foi exatamente, eu achei, muitas das pessoas com as quais eu vou dar os cursos são consteladores e facilitadores e isso. E por que eu não ensino a constelar online? Por que eu não dou esta ferramenta de aprender a constelar online? Porque talvez alguma pessoa se interesse de poder fazer esse trabalho que estava fazendo no escritório, poder fazer agora desde casa. E assim, rapidamente criei um curso de aprender a constelar online, assim um curso curto, porque agora eu sei que as pessoas estão sem dinheiro. Eu tenho já 7 grupos de aprender a constelar online, porque consegui tocar uma necessidade que um público muito concreto, que é o público dos consteladores e facilitadores, era algo que elas precisavam. Então, nesse momento, é algo assim como entender quais são as necessidades que neste novo mundo que está aparecendo se precisam resolver. Não sei se com você estará acontecendo
estará acontecendo assim, mas aqui no Uruguai, muitas pessoas falam assim, eu também tenho falado com as pessoas em Espanha que falam, tudo isto é como surrealista, não sei se se utiliza essa palavra em português, surrealista, algo como Sim. irreal, todo este mundo. E isso é verdade, é surrealista, mas este ser surrealista significa que estamos em uma mudança de era, verdadeiramente em um período de confusão, que significa que está se abrindo uma mudança de era, e isso significa que ainda não temos os elementos dessa nova era que está querendo aparecer. Por isso, é interessante escutar quais são as necessidades que o pessoal tem nesta nova era e quais são as necessidades das organizações, das empresas, dos profissionais, do público em geral. E as constelações são bem úteis para conseguir entender quais poderiam ser algumas coisas que os clientes estão procurando neste momento, sabe? Isso seria interessante. Uhum. E é interessante, Guilhermo, porque eu penso sempre, né? Quando nós estamos em movimento, parece que a clareza dos nossos projetos, dos produtos, ele vai nos conduzindo e nos direcionando. Tem aproximadamente aí uns 5 anos que eu comecei a estudar essa coisa do marketing digital, esse desejo de fazer cursos online. Mas sabe que eu estava deixando esse desejo aí lá na gavetinha, sempre lá parado. E aí, quando veio toda essa fase, eu fiquei uma média de 1 semana parada, aquietando meu coração e pensando, né? O que eu vou fazer, como que a gente vai fazer, quais as possibilidades. E comecei esse movimento. Hoje eu já estou com essa primeira jornada sistêmica para que as pessoas já conheçam a grandeza das constelações. Nós tínhamos um grupo presencial aqui que acontecia todas as quintas-feiras e agora esse grupo está acontecendo nas terças e quintas com outras pessoas. Então, assim, pessoas novas estão vindo e demandas estão surgindo a partir desse aprendizado. E aí, quando você me vinha me dizendo, né, que ferramentas, uma das coisas que me veio é o mapa de empatia, que nos ajuda a entender melhor qual é a persona, qual o produto, qual a necessidade. Mas isso voltado um pouco para esse lado mais business, né? E aí você até me despertou assim uma curiosidade, porque realmente assim, ó, eu tenho ainda vários projetos que eu estou desenvolvendo e ao mesmo tempo o desafio de administrar tudo isso dentro dessas várias possibilidades. Qual é o primeiro caminho? Qual é o segundo caminho? Porque quando eu me deparo, eu estou com um projeto em andamento, já vai startando outro, e já vai startando outro, e isso vai se tornando assim, e isso vai me dando energia. Mas, ao mesmo tempo, a questão do foco, né? Você está constelando em grupos? Eu estou dizendo aqui, né? O pessoal está perguntando aqui, Guilherme, se eu já estou constelando em grupo. Eu continuo constelando em grupo, mas online. E perguntaram aqui como é que faz para ter acesso aos seus cursos. Depois eu quero que você fale sobre isso, que você divulgue o YouTube, que eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando você, não estou longe de você não, meu mestre. Obrigado. Né? A gente continua, né? Tivemos várias oportunidades juntos e eu continuo te acompanhando. Mas talvez essa também seja aí a questão de algumas pessoas. Como diante de todas essas oportunidades, a gente se perceber que hora ou outra eu estou fazendo, não, esse projeto. Mas de que maneira nós podemos, por meio desse olhar sistêmico, manter esse foco, manter esse alinhamento, olhando para as necessidades e, ao mesmo tempo, entendendo que o dinheiro ele está a serviço de algo maior. E é por isso que a empresa existe. Porque ela precisa servir. E servir a algo maior em retribuição a isso é onde o dinheiro chega. Então, eu quero que você explane essa dinâmica toda aí. Como é que a gente pode perceber melhor dentro desses olhares? Ok. Aí, quando você fala disto, me vem à cabeça um pouco algumas ideias que
que você já me escutou quando eu falava como da teoria U, que é uma teoria sistêmica, que não é um campo um pouco diferente, uma metodologia um pouco diferente das constelações, mesmo se na teoria U também se fazem algum tipo como de constelações. E uma coisa que nos ensina a teoria U é que quando estamos ante uma situação, normalmente a primeira reação é exatamente isso, reagir. Colocar o piloto automático e colocar, o que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? Porque a situação, sobretudo a situação da ansiedade, nos leva a querer resolver imediatamente o problema. E aqui, com toda a situação da pandemia, a situação econômica, o medo a perder o trabalho, todas essas coisas, é como, devo reagir, devo reagir, devo reagir. Ok, não significa que não devemos fazer coisas, mas na teoria U se fala que é preciso descer, um pouco como baixar desse primeiro automático, esse movimento automático, que é como descer para escutar melhor, escutar as emoções, perder o medo. E uma vez que você faz isso que na teoria você fala como mente aberta para escutar as diferentes ideias, opiniões, coração aberto para não se defender das emoções que estão aparecendo, vontade aberta para deixar um pouco assim o lado do medo, então nos colocamos em um lugar de presença e desde esse lugar de presença podemos entrar em contato desse futuro que está se antecipando. Existe o perigo de querer reagir imediatamente. E isso é normal em um sentido, porque quando estamos em uma situação de dificuldade, a primeira coisa é vamos superar essa dificuldade. Mas o perigo de imediatamente reagir é não conectar com o verdadeiro sentido disso que queremos fazer e disso que se está abrindo neste horizonte deste mundo novo que está aparecendo para o pessoal. Então, eu diria que como verdadeiramente escolher entre os diferentes projetos, entre as diferentes possibilidades, entre as diferentes coisas que estão aparecendo no horizonte, entrando bem em contato conosco, comigo mesmo, e assim aparecer o que eu tenho que fazer. Existe uma história um conto, uma história pequena de Joseph Conrad, o escritor americano que gostava de escrever de navios. Ele falava que em uma situação, nessa história, estava um navio que estava meio, como se diz assim, meio tumbado, meio deitado, a ponto de afogar. Os marinheiros estavam todos com medo e todos estavam falando coisas. E o capitão observou como estava o navio, observou como estavam os marinheiros, observou como estavam os ventos e quando chegou o momento oportuno ele falou, agora! E fazendo um movimento, eles conseguiram colocar o navio de novo na posição adequada. Ok, às vezes é um pouco isso que devemos fazer com nossos projetos, com nossos propósitos, com as nossas procuras. Como encontrar qual é o momento decisivo para fazer agora. Porque também este novo momento que está aparecendo, também vai haver um agora para as empresas. E eu acho que as empresas devem aprender a encontrar, a sentir qual é isso que está se abrindo no horizonte para os novos produtos, para os novos projetos, para os novos serviços que elas devem propor. E é um pouco sentir o presente. E é bem interessante neste momento. Por quê? Estão vendo novas ideias. Desculpa se estou sendo um pouco longo, mas acho que é interessante. Normalmente, as empresas trabalham assim. Eu estou aqui, tenho um objetivo, eu vou para esse objetivo. Estou aqui, vamos fazer um planejamento estratégico para conseguir este objetivo. Mas o que acontece agora? Isso é impossível, porque o horizonte está incerto, estamos nesse esquema tão surrealista que não sabemos qual é esse objetivo.
por isso nos ajuda a mudar a maneira como devemos olhar. Devemos, mais que desde aqui, pensar um objetivo que vamos a cumprimentar, mas começar a sentir o objetivo que se deve propor, que deve aparecer. E é um momento importante como de sentir a realidade. E isso também para os projetos pessoais que temos como profissionais, como consultores, como facilitadores, em todo esse sentido. Acho que é um momento de sentir a realidade para dar o movimento adequado que precisamos. Show, perfeito. Sempre muito rico as suas explanações. Bom, perguntaram aqui para você falar, pediram para você falar um pouquinho aqui sobre realidade e ilusão. Realidade e ilusão. Uau! Eu não sei qual é qual seria um pouco o sentido da pergunta. Não sei em que sentido querem perguntar sobre isso. Alguma coisa que posso sugerir é esta. É verdade, se tem a ver com algo de toda esta situação, existe algo que é muito típico desta situação, que é uma coisa que estou falando ultimamente, que é o que se chama o estreitamento recíproco. Vou explicar um pouco. Quero dizer que com toda esta situação da pandemia, não sei como será contigo, Cássia, mas aqui todo pessoal, todos estão falando do coronavírus, e como é difícil a situação, e se volta uma e outra vez ao coronavírus. Então eu falo como estão as coisas com as pessoas que faleceram, a situação, e você me fala outra coisa. E existe como essa espécie de estreitamento recíproco e um pouco patológico, de maneira que só falamos dessa coisa. E a realidade, nesse sentido, se volta um pouco ilusão, porque dá a sensação que a única coisa que existe é o coronavírus. E essa é um pouco como uma ilusão. Mas, da mesma maneira que existe este estreitamento, pode acontecer uma abertura recíproca. Como nos abrimos todos juntos a olhar outras coisas, a olhar outra realidade, a perceber que, sim, evidentemente, esta pandemia é uma bicho, por assim dizer, uma coisa ruim que está acontecendo. Mas podemos nos abrir a novas realidades, podemos nos abrir a experimentar que talvez isto pode nos trazer coisas novas e boas para o mundo, para a realidade. O problema também é que se entramos nesta abertura sem reconhecer que evidentemente está este contexto da pandemia, então estamos em ilusão. E voltando um pouco para as constelações, por isso eu falo que agora, quando se trata de fazer constelações organizacionais ou também profissionais, praticamente sempre é importante colocar um elemento que seja o elemento da pandemia, da coronavírus, porque não podemos pensar em projetos, não podemos pensar em objetivos, em novas situações, sem contar com que isto, ao menos neste momento, está presente. Não sei quanta maneira, não em qual dimensão, mas está presente e devemos ter em conta quando fazemos nossos projetos, quando fazemos nossas búsquedas, nossas procuras, etc. Isso seria um pouco a minha reflexão. Leí uma coisa que acho que captei um pouco o que a pessoa estava procurando. Não sei quem foi, mas acho que estava nessa direção que ele perguntava. Ele respondeu exatamente, é essa mesmo. E quando você fala isso, Guilherme, respondeu a pergunta dele e me traz uma nova reflexão, que é uma das coisas que você dizia, do interno, do externo, do aberto e do fechado. E aí, é como se, quando eu olho para a ilusão, eu estou olhando para um campo mais limitado, eu estou dentro aqui, fechado. Quando eu olho para a realidade, ela me possibilita olhar além, olhar a mais. Quando eu consigo encontrar um equilíbrio entre dois campos, bom, existe sim uma realidade que está acontecendo.
existe uma ilusão, mas essa ilusão eu coloco no sentido desses projetos, dos planejamentos, porque o futuro, ele não existe. Todos os nossos planos, os nossos projetos, eles não existem. Eles são uma projeção daquilo que nós queremos e daquilo que nós desejamos. Isso é tão claro e evidente que quando vem uma pandemia, todo aquele sonho, aqueles projetos, automaticamente nós vamos ter que olhar novamente para as estratégias. Então é quando a gente consegue alinhar esse campo da ilusão, esse campo daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, mas olhando para a realidade, é se abrir para essas possibilidades, né? É como se a gente encontrasse esse campo, esse eixo. O que realmente é real nesse momento? E o que eu posso fazer dentro dessa realidade, olhando para os meus projetos que ainda não são reais, mas que podem vir a ser a partir das minhas ações de hoje, do agora. Como você trazia, né, enquanto reflexão. A única coisa que existe agora é o agora. Então, é se conectar. Não é isso? Sim, sim. Você falou muitas coisas bem interessantes, mas quero só pegar uma que tem a ver com isso. Como, para mim, este momento, e todos os projetos e todas essas dimensões que queremos trabalhar tem que ver com estar bem alinhadas com o nosso eixo. Porque senão o perigo de ser ilusões ou de ser coisas que estão fora da realidade são muito fortes. Então, uma das coisas que eu estou neste momento mais interessado, mais preocupado em um sentido, é um valor que gosto de chamar de a soberania. Soberania é esse sentido de ser dono da minha própria vida. Sentir que, mesmo se acontecem coisas lá fora, eu posso ser dono da minha vida. Eu posso levar adiante a minha vida, os meus projetos, em conexão com esse eixo, com isso que eu sou. E como existem muitas coisas na vida, desde as emoções do medo, da ansiedade, desde as coisas que nos falam os políticos ou a sociedade em geral, que estão querendo nos separar dessa soberania. E eu acho que neste momento, esse como eixo para seguir adiante. Seria muito bom as pessoas recuperar essa soberania pessoal, essa forma de ser donos de si mesmos para levar adiante o que queremos levar na vida. Você já sabe que uma das coisas que me interessam bastante, você sabe que escrevi esse livro de Empresas com Alma, Empresas com Futuro. Então, eu acho que o futuro, uma coisa que vai acontecer agora, isso eu tenho falado com um grande amigo meu, economista, que algumas empresas vão quebrar. Isso vai ser parte do futuro. É um pouco assim. Outro dia eu falava com um amigo que dizia, no futuro vai acontecer três coisas. Vai acontecer algumas empresas que vai ir melhor que como ia antes, porque este novo mundo vai na direção de elas prosperar. E pode-se pensar agora que qualquer empresa que está procurando uma vacina para coronavírus vai muito melhor que ia antes. As empresas tecnológicas todas vão melhor. Algumas têm mais trabalho que tinha antes. Outras vão quebrar, porque vai ser muito difícil suster isso depois desta crise. E vai estar um terço, que são essas que vão precisar se salvar, e que os governos, os profissionais vão ter que ajudar elas a salvar. Eu acho que as empresas que vão salvar vão ser essas que entram em contato com o seu propósito, com o propósito delas. E entrar em contato com o propósito delas tem a ver com isso que você estava falando. Entrar em contato com o próprio eixo da própria empresa. Que é isso que eu estou procurando entregar ao mundo? Que é isso que eu estou procurando dizer, mostrar, serviço, produto que estou querendo trazer ao mundo? Quanto mais conectadas estão com isso, essas empresas vão poder se salvar. E isso eu acho que é importante para as empresas escutar. Show de bola. E aí é legal, tá vindo algumas perguntas aqui, né? A soberania pessoal faz com que não tenhamos medo de nada? Você concorda com essa visão de mundo? E tem uma outra pergunta aqui, ó. Em relação a pertencimento, afiliação para tantas pessoas em home office,
quais riscos você percebe? Eu quero complementar, porque quando vieram essas perguntas e na medida disso que você dizia, o que me vinha aqui em mente é, dentro dessa soberania, e aí às vezes a gente se pega, né, nos extremos, ou na realidade ou na ilusão, ou é 8 ou é 80, quando nós estamos falando aqui do nosso eixo. E aí, dentro dos papéis que nós assumimos, né, principalmente nessas situações em que a gente se coloca de desafios, de corona e tudo mais, eu falo sempre que nós percorremos muitas vezes por 3 papéis. Um tem a ver até com a jornada do herói, que você sempre trabalha com a gente, né? Mas um é o papel que eu me coloco no lugar de herói. Não, agora eu vou bater no peito, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu vou fazer tudo. O outro lugar é o lugar de vítima, que nesse lugar nós nos colocamos na zona de conforto e eu vou ficar aqui, por causa do coronavírus não dá para eu fazer, porque eu não posso sair lá fora, porque a economia, porque isso, porque aquilo. E a responsabilidade é de todos, menos a minha. E ainda tem a do vilão, né? Que é o articulador, que ele vai manipulando inconscientemente, uma hora ele está aqui, uma hora ele está ali, para atingir, às vezes, resultados que ele nem se percebe que são inconscientes. Agora, o grande desafio, no meu ponto de vista hoje, é nós percebermos que papel que eu estou. No 8, no 80, na vítima, no vilão ou no herói. E eu só consigo perceber isso quando eu me coloco nesse centro. Porque eu vou percorrer esses 3 papéis. A grande liberdade que eu vou ter, o grande momento chave é quando eu... alguns estão dizendo que é triângulo de Kepperman. Aqui eu falo dentro dos pilares da escola que a gente atua. Mas quando eu percebo o que lugar que eu estou ocupando agora, então eu consigo tomar ação. Porque nesses outros lugares eu estou paralisada, né? Ou rodando em círculos. Quero que você fale um pouquinho para a gente sobre isso. Como que isso chegou aí? Ok. Não sei se combina com o que vou dizer, respondendo a meu querido amigo Geraldo, que está aqui escutando. Que bom te encontrar aqui, Geraldo. Porque talvez isso serve para esclarecer essa ideia de soberania, que está um pouco em relação ao que você também falava, Cássia. Porque... eu não falo de soberania como arrogância. Eu acho que um problema do mundo atual é que estávamos com uma arrogância. Uma arrogância como se, quase com a ideia de fazer um homem imortal, que não ia a falecer nunca. Eu acho que isto que aconteceu com o coronavírus ajuda aos humanos a ser mais humildes. Somos mortais. Somos mortais. É uma coisa tão pequena que não tem em mente que uma peça de informação como é um vírus pode nos fazer falecer a toda a humanidade. E acho que isso é um sentido bom, nos coloca de novo no nosso lugar. Não é isso soberania. A soberania tem a ver com que agora em toda esta situação, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Na minha experiência é isso de, primeiro, não se precisava máscaras, porque não era bom ter máscaras, se diz máscaras em português, sim, não? Máscaras. Primeiro não se precisava máscaras, agora se devem levar máscaras. E não se falava das máscaras porque não se tinha máscaras. E por isso se dizia que não era importante levar máscaras. Agora todo pessoal deve levar máscaras. Isso é tratar as pessoas de uma maneira infantil, sem dar informações transparentes do que está acontecendo. E as pessoas, em toda esta realidade que acontece, estamos querendo fazer sentido das coisas. Fazer sentido das coisas e nos dar a nossa opinião, e ter a nossa verdade, e nos colocar em nosso lugar. Um pouco em relação a isso que você estava falando entre o vilão e a vítima. Isso é ser soberanos, é ser dono da própria vida. E isso devemos cultivar cada vez mais. Porque neste mundo é cada vez mais difícil, com tantas informações, com tantas situações de poder, se trata as pessoas como se fossem infantis. Ser soberano não significa ser arrogante no sentido de que podemos tudo no mundo, mas eu tenho a minha verdade tem a sua importância, eu vou procurar
fazer sentido da minha verdade para cada vez mais estar no meu lugar, com os pés no chão, colocado na terra, sabendo ao mesmo tempo que sou mortal. E por isso, procurando não me infectar com um vírus que pode acabar comigo ou com as pessoas queridas. Essa seria a ideia de soberania. Que show. Bacana, isso mesmo. Mestre, você me deixa até sem palavras. e olha que eu geralmente nas formações que a gente vai, né? Eu sou aquela que mais pergunta, que mais sim, questiona. Você sempre pergunta. Eu gosto das pessoas que perguntam e me fazem pensar e me dar novas ideias e tudo isso. Se neste momento, por exemplo, eu vou colocar no blog um artigo que estou escrevendo em relação a toda esta situação com algumas ideias sistêmicas. Em relação a que existem algumas boas notícias do coronavírus. Não quero ser irônico, mas existem algumas coisas novas que podem acontecer no mundo depois desta pandemia. E isso eu acho que é interessante escutar, receber e procurar. Existe uma ideia que, desculpa se falo muito, mas existe uma ideia cada vez para mim mais importante, que tem a ver com isso que se chama autopoiesis. Autopoiesis significa que se fala de autopoiesis quando dizemos que um ser está vivo, quando tudo o que acontece nele tem a ver com processos internos gerados nele. Em outras palavras, somos donos da nossa própria vida e se dependemos demasiado do externo, estamos menos vivos que se fôssemos nós mesmos quem decidêssemos sobre isso. Ok. Agora mesmo existe um processo externo, que é isto da pandemia, coronavírus, que nos deixa um pouco fracos. Mas se geramos condições para criar novas possibilidades, criar novos futuros, criar novos projetos e produtos para as empresas, então estamos seguindo esse princípio de autopoiesis e podemos limitar os efeitos negativos que tem tudo isto que está acontecendo. E acho que isso é importante, e acho que isso é bom dizer isto a pessoal para ter também um sentido de esperança em meio de toda esta situação. Isso é uma das coisas que eu venho trazido muito, Guilherme, e até uma das propostas dessas lives que eu estou fazendo, que é justamente essa de nós tomarmos essa nossa própria vida, isso que você chama de soberania. Na semana passada, eu estive aqui numa live falando com a juíza, com a promotora e com a defensora pública das mulheres, da vara de violência da mulher. E muitas vezes, nós estamos dentro desses papéis, nos colocando nesse papel e nessa zona de conformismo, nessa zona de conforto, quando eu posso ser essa soberana da minha vida, porque isso me permite sair desses lugares uma vez que estão desconfortáveis para mim. A gente vê Einstein, foi numa dessas quarentenas que ele teve as grandes ideias, né? A gente vê Freud ficou 4 anos escrevendo, né, nos seus momentos mais críticos, desenvolvendo o seu grande livro, que é o livro dos sonhos, né? Então, nós nos aproveitarmos desses momentos, assumirmos essa soberania sobre a nossa vida e fazer aquilo que a gente vem procrastinando, aquilo que a gente vem adiando há muito tempo. E eu vejo isso, para mim, o que o coronavírus está sendo agora? A oportunidade de botar aqueles meus projetos que antes estavam engavetados, que antes estava escondidinho, trancado em chaves e chaves e chaves, que eu estou podendo agora, por essa oportunidade, colocar em prática. É assim. Existe também outra disso que está falando, por exemplo, em Atenas, quando Sócrates, que era esse grande filósofo, que depois escreveu Platão sobre ele, e que mudou a cultura universal, os diálogos de Sócrates aconteceram em um momento em que Atenas estava sendo atacada por inimigo e tinha uma praga imensa na cidade. E todo mundo estava morrendo de fome. E nessa situação se criou uma das maiores revelações da história da humanidade. Portanto, devemos acreditar que é possível, em meio, não deixar todo o nosso poder no externo. E isso é uma mensagem também importante para os empresários, que evidentemente que algumas empresas vão quebrar. E eu quero dizer também isso claramente. O mundo vai ser diferente, mas
desse terço que pode se salvar, se devem procurar novas possibilidades para fazer movimentos e criar futuros para essas empresas. E o trabalho sistêmico, com certeza, tem muito que fazer nesse sentido. As constelações, o trabalho sistêmico em geral, tem muito para dar nesse sentido. E pegando o gancho da filosofia, o mito da caverna de Platão. Agora é o momento de nós sairmos dessa caverna, né? Sim. E talvez tampar os ouvidos para aquilo que estão dizendo muito, para tudo que a mídia está dizendo, e começar a experienciar a vida pelos nossos olhos, né? Sair exatamente. da caverna. Agora é o momento. Exatamente, sim. Guilherme, antes da gente finalizar, o pessoal está falando, e é uma das coisas que eu gosto, que é a constelação de sonhos. E olha, Guilherme, eu estou tendo tantos sonhos assim que estão... não sei se é porque eu estou estudando muito Freud, sabe? Estou revendo aqui algumas coisas da psicanálise, mas eu também tenho tido muitos sonhos assim, que estão constantemente... Eu estou durante o dia e eles estão fazendo links uns com os outros. Então eu quero que você aborde um pouquinho, antes da gente finalizar aí sobre sonho, mas antes eu quero que você diga sobre a formação, aonde as pessoas te encontram, fala aí da sua página do YouTube, para que as pessoas possam aí encontrar. Sim. Formações, eu tenho formações presenciais, eu tinha já formações presenciais para esta primeira parte do ano, que só foram adiadas para a segunda parte do ano. Vou ter em São Paulo uma formação intensiva em constelações estruturais. Agora estou desenvolvendo um projeto, como eu já te falei, que se chama Aprender a Constelar Online. E estou com a ideia de fazer um projeto de constelações estruturais também completamente online. Se estão interessados, não sei se devo escrever aqui ou como se faz. Podem olhar nosso site, que está novo, que é geiserworks.com. Geiser, G-E-I-S-E-R. Vou escrever aqui. geiserworks.com. geiserworks.com. Esse é o site que está novo, totalmente novo. Nasceu 3 dias atrás. E lá também estou falando desse projeto que estou fazendo, Aprender a Constelar Online. E todas as semanas estou desenvolvendo uns pequenos vídeos em YouTube, onde eu falo de todas estas ideias que tenho, que para algumas pessoas podem ser interessantes. Em relação aos sonhos, sim, eu acho que é um pouco isto, sabe? Quando, precisamente por isso que eu te falei, por esta sensação que estamos escutando, assim como de tudo isto é surrealista, tudo isto, sobretudo na Espanha, onde a situação, eu tenho tantos amigos em Espanha que me falam, é tão irreal isto que está acontecendo, não poder sair na rua, não poder ir aos bares, não poder passear. A Espanha é um país onde o pessoal tudo está sempre fora de casa. E agora ficar em casa, nesta situação, falam que tudo isto é surrealista. Eu acho que isso está ligado um pouco com os sonhos, porque significa que o nível da nossa realidade, tudo isso que tem a ver com isso que algumas vezes eu explico nas minhas formações, a zona de sonho está em algum sentido se interconectando com a realidade normal. E então, por isso, é fácil ter mais sonhos, porque é como se as partes do nosso inconsciente querem processar a realidade normal, procurando soluções, procurando novas respostas, procurando novos passos. Eu acho que isso tem a ver com a aparição de sonhos nesses momentos. E em constelações estruturais, temos uma técnica para estudar, para entender, para trazer novo significado aos sonhos, porque muitos sonhos, às vezes você tem uma sensação de que um sonho não é muito importante, simplesmente foi algo que ficou sem se elaborar muito e termina lá. E você tem a sensação que esse sonho não tem muita coisa contigo. Mas outras vezes você experimenta, neste sonho está alguma coisa. Ou algumas vezes são sonhos repetitivos, ou algumas vezes são coisas que me deixaram um pouco surpreendido, como alguma coisa, alguma revelação está neste sonho. As constelações estruturais com sonhos permitem entender, esclarecer, abrir o significado desses sonhos
para integrar essa parte da nossa realidade também à realidade, por assim dizer, normal, a realidade que vivemos todos o tempo todo. E neste momento especial, quando são momentos de crise, de transformação, também na sociedade é como se os sonhos estivessem mais presentes, porque através do nosso inconsciente queremos fazer sentido do que está acontecendo e do que queremos levar adiante. Perfeito. E eu até vou aproveitar a oportunidade, né, de você falar mais aqui. Eu tenho acompanhado os seus vídeos. Fale mais sobre essa constelação de sonhos, porque nós fizemos lá a formação e eu confesso que foi algo que eu não pratiquei muito. E aí, quando veio a psicanálise, eu entrei muito nesse olhar, nessa visão de Freud. E eu acredito que é possível ter uma conciliação em tudo isso. Então, Guilhermo, traga conteúdos para a gente, falando aí mais um pouco sobre o tetralema, falando um pouquinho mais sobre essa constelação de sonhos para a gente que acompanha e poder desenvolver mais isso, né? Quem sabe até tornar um projeto conciliando essas duas teorias aí, fazer uma pesquisa de trabalho, que inclusive é uma tarefa. Vou confessar um segredo. O meu segredo é que eu quero agora escrever um livro que toca toda essa parte mais liminal, tudo isso que está um pouco como ao limite, como no portal de passar a outra dimensão. Esse é o meu projeto. E isso entra também com sonhos e com essas realidades. Mas vamos ver quando pode se dar. Mas estou nisso. Então, isso me está dando coragem para o fazer, Cássia. Uau! Olha só! Eu tenho que escrever um projeto agora. Ixi, a gente tem um minutinho só. Eu tenho que escrever um projeto sobre isso, né? E eu estou pensando em abordar isso. Não sei se você conhece Reich, que ele vem das escolas de Freud, mas ele trabalha mais... Wilhelm Reich, sim. Isso, ele trabalha mais com a sexualidade. E o sonho dentro do olhar psicanalítico, ele tem a ver com essas questões reprimidas, né? Voltadas para isso. Então, talvez, aí se tiver algum artigo, alguma coisa, vamos compartilhar que você pode me ajudar a desenvolver, quem sabe, algo sobre isso aí. Com certeza. Se me vem algo, posso te compartilhar, sim. Agora não me vem nada à cabeça, mas posso te compartilhar, sim, com certeza. Perfeito, maravilha. E espero que a gente possa aí estar juntos novamente, aí, talvez voltando agora para a questão do eu. Gratidão, muito grata por estar aqui, por dizer sim para esse momento que a gente está podendo trazer para essas pessoas hoje, esse olhar além daquilo que nos limita. Muito obrigada, Guilhermo, imensamente grata. Um prazer para mim, Cássia. Um grande prazer. Tchau. Espero vê-los mais vezes. Um grande beijo. Até breve. Sim, até breve. Tchau. Tchau.